Bom dia, gente. Desculpe, estou meio atarantada com a parafernália toda aqui, tentando me arrumar. Nossa, bastante gente, hein? Bom, a nossa conversa de hoje, ela tem como finalidade discutir um pouquinho com vocês o que seriam conteúdos de leitura e conteúdos de ensino de leitura, né? Então aprofundar um pouquinho na ideia do que seja leitura, na ideia de quais são os conteúdos de ensino de leitura, na ideia de quem faz a formação do professor e a formação de quem faz a formação do professor, como é que precisa lidar com esses aspectos que a gente vai pontuando aqui. Essa fala da manhã é uma fala comprida, né? E eu planejei, replanejei e espero que eu tenha organizado da forma que atenda às expectativas de vocês e às necessidades do pessoal que conversou comigo sobre a palestra, né, sobre o encontro todo até amanhã de manhã. E vocês vão ver que eu vou ter, só para vocês se orientarem, eu vou ter um PowerPoint básico com as ideias-chave e à medida que a gente for conversando, eu procurei colocar dentro do PowerPoint, já que a gente vai falar de leitura, então tem uma conversa com vários autores, tanto autores técnicos quanto autores de literatura, tá bom? Então, para a gente não perder o fio da conversa relacionando sempre as duas coisas. Bom, então a ideia é essa. Vocês viram esse nome, eu não sou muito boa para nomes, mas eu estava lendo O Fio das Miçangas, do Miyakoto, e aí o nome acabou ficando esse. O Fio das Razões no Percurso das Ações. Então, espero que a gente vá percebendo por que a gente desenvolve determinadas ações ou precisa desenvolver determinadas ações para dar conta dos conteúdos de ensino em leitura. Tá bom? Então, a gente vai começar com um videozinho que se chama Ler é Proibido. Eu trouxe hoje para vocês 2 vídeos que são completamente amadores, então vocês desculpem, às vezes a qualidade técnica não está tão boa, mas o conteúdo é excelente, tá bom? Então esse primeiro se chama Ler é Proibido. Pode parecer estranho começar com um vídeo com esse título, mas vocês vão entender por que ele é tão interessante. Mas desculpem pela qualidade técnica, que eu acho que não está assim tão boa. Pensando a respeito, eu acho que ler devia ser proibido. Nada contra quem lê, mas de certas coisas não se duvida, e ler não é nada bom. A leitura nos torna incapazes de suportar a realidade. A leitura tira o homem de sua vida pacata e o transporta a lugares nada convencionais. Para uma criança o perigo é ainda maior, porque ela pode crescer inconformada com os problemas do mundo e querer até mudá-lo. Dá para imaginar? E tem outra coisa, ler pode estimular a criatividade. Você não quer uma criancinha bancando o gêniozinho por aí, quer? Além disso, a leitura pode tornar o homem mais consciente. Ia ser uma confusão se todo mundo resolvesse exigir o que merece. Nada de vagar pelos caminhos da imaginação simplesmente porque leu um bom livro. Há quem diga que ler engrandece, mas eu não conheço um caso sequer. Quer um conselho? Silêncio. Ler só serve aos sonhadores, e sua vida não é uma brincadeira. Cuidado, ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas. A ideia é a gente parar para pensar, então, né, nos efeitos do ler e no que é que está, já que a gente está aqui num encontro de educadores, o que é que está implicado, então, né, em ler, de forma que ler é tudo isso que não foi dito pelo vídeo, né? Que não foi dito. Esse vídeo ele é muito interessante, eu trouxe, inclusive, também por isso, pela sua forma de organização, né? Ele diz exatamente o contrário do que o texto diz, não é? Então, para a gente ler, é claro que essa é uma atividade de escuta, né? Mas para a gente escutar e compreender um texto como esse, é preciso que a gente leia o que não está sendo dito, não é? Todas as imagens que aparecem ao fundo contradizem o que está sendo dito no texto verbal.
Mas quem é que consegue entender esse vídeo? Quem é que consegue perceber que as imagens que estão no fundo contradizem o que está sendo dito no texto verbal? Quem conhece as imagens, não é? Quem sabe que aquela imagem é do Einstein, que aquela imagem é daquele cientista norte-americano que ficou paralisado, quem reconhece o Ziraldo, quem reconhece o Martin Luther King, e assim por diante, né? Então é preciso que, para entender o que está de verdade sendo dito, que eu leia o que não foi dito, entendendo exatamente o oposto do texto verbal, a partir das imagens que foram sendo projetadas no back, né? As imagens foram aparecendo e tal. Então vejam, é um videozinho de 3 minutinhos ou de 4 e que requer uma capacidade de compreensão absolutamente complexa e que requer que o sujeito tenha conhecimento prévio dado para poder entender. Quem não reconhecer as imagens não vai entender qual foi o sentido de verdade do autor, não é? Eu vou só, antes de propor uma primeira tarefinha para vocês, eu queria ler só esse primeiro texto. Falei para vocês que a gente vai conversar o tempo inteiro com os autores, e aí eu trouxe esse trecho de uma música do Chico, desse CD aqui, do Chico, não, do Caetano, desse CD, livro, né? E aí ele diz assim, só para a gente começar, a gente ir se enfiando na conversa sobre leitura, né? E sobre livros, e sobre tudo que é material de leitura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los por amor tátil que devotamos aos maços de cigarro, domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-los. Ou, o que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Então, quando a gente lê isso que o Chico disse, mostra a relação pessoal dele com o livro, né? E todos os sentidos que ele vai dando para a relação que ele tem com livros, né? Do Chico não, desculpe, do Caetano. E da relação que... A letra é do Chico, desculpa, o CD é do Caetano. E a relação que ele tem com o livro, até essa coisa de ele ter que escrever um livro, né, para exorcizar tudo que ele tem que possa ser negativo com relação a livros ou coisa parecida. Mas é um texto que representa a relação especial dele com o livro e com a escrita e com a palavra, portanto, né? Bom, se a gente está falando tudo isso, a gente está falando em palavra e a gente está falando em linguagem, né? Então eu queria que antes da gente começar a conversar, que vocês pensassem em duas coisas. Converse com um colega do lado, né? A gente vai pensar assim, 3 minutinhos só para vocês registrarem a conversa sobre duas coisas. A primeira, eu queria que vocês pensassem, afinal de contas, o que significa a linguagem é uma prática social? E a segunda, eu queria que vocês pensassem no seguinte, a leitura e a escrita são condição para o exercício pleno da cidadania na sociedade atual. Queria que vocês pensassem essas duas coisas e que vocês registrem, vou repetir, e que vocês registrem o que vocês acham que tem de importante nessas duas coisas para o ensino. Que relação tem isso com ensinar leitura? Que relação tem isso com ensinar linguagem verbal? Primeira coisa, a linguagem é uma prática social. Segunda coisa, a leitura e a escrita são condição para o exercício pleno da cidadania na sociedade atual. Mais uma vez só. A linguagem é uma prática social. E a segunda, a leitura e a escrita são condição para o exercício pleno da cidadania na sociedade atual. Então, uma conversadinha assim de 5 minutos, anotem o que vocês pensarem sobre, tipo receita culinária, anotem e reservem, tá certo? Depois a gente retoma, tá?
dá uma conversadinha de 5 minutos, a gente espera os 5 minutos, depois a gente vai retomar numa determinada hora isso, tá? Bom, então, agora a ideia é que vocês, tendo conversado, tendo anotado alguma coisa dessa reflexão, que a gente continue discutindo. Aí depois a gente volta para essa reflexão que vocês fizeram, tá bom? Bom, só para a gente continuar um pouco a conversa sobre a palavra e a relação que as pessoas têm com a palavra e o que está implicado no processo de compreensão dessa palavra, eu trouxe aqui mais um do Chico, só para a gente pensar. Palavra-prima, uma palavra só. A crua palavra que quer dizer tudo, anterior ao entendimento. Palavra. Quer dizer, tem uma palavra que é até anterior à compreensão. Então eu posso pensar, botar a palavra nisso, mesmo sem ter compreendido. Que relação isso tem com ler e com atribuir sentido, né? Certamente cada um de vocês está pensando coisas aí a respeito disso. A gente vai organizar um pouquinho isso daqui a pouco. Aí trouxe esse outro aqui, uma outra relação de outro autor sobre palavra. Em memória de Clarice Lispector, essa palavra. Há que me chegar essa palavra, fraco fio de forte consistência, faca e agulha e lâmina e navalha, que me trava e me é libertadora. Há que me chegar essa palavra, leve lã de longa resistência, agasalho e meia e luva e malha, que me encobre e me é reveladora. Certamente isso deve ter provocado alguns efeitos em cada um que leu, né? Em mim, quando eu leio, me dá uma comoção quando eu chego no último verso, que não tem jeito. A cada vez que eu leio, eu me comovo com essa última parte. Que palavra é essa? Que quase funciona como um casaco, né? De tão acolhedora que ela é. Quer dizer, uma palavra acolhe, né? Uma palavra que é lã. Como é uma palavra que é lã? Vocês já imaginaram uma palavra que é lã? Bom, e só para a gente terminar essa primeira batelada de autores, um da Adélia, que eu acho esse poema uma obra-prima do ponto de vista da organização. Vocês leram o título? Vamos ler esse poema de cima para baixo. Um corpo quer outro corpo, uma alma quer outra alma e seu corpo. Este excesso de realidade me confunde. Jonathan falando, parece que estou num filme. Se eu lhe dissesse, você é estúpido, ele diria, sou mesmo. Se ele dissesse, vamos comigo ao inferno, passear, eu iria. As casas baixas, as pessoas pobres e o sol da tarde, imaginai o que era o sol da tarde sobre nossa fragilidade. Vinha com Jonathan pela rua mais torta da cidade, o caminho do céu. Agora eu vou ler de outro jeito. O caminho do céu. Vinha com Jonathan pela rua mais torta da cidade. As casas baixas, as pessoas pobres e o sol da tarde, imaginai o que era o sol da tarde sobre a nossa fragilidade. Se ele dissesse, vamos comigo ao inferno passear, eu iria. Se eu lhe dissesse, você é estúpido, ele diria, sou mesmo. Jonathan falando, parece que estou num filme. Esse excesso de realidade me confunde. Uma alma quer outra alma e seu corpo. Um corpo quer outro corpo. É difícil até fazer um comentário, né? Mas o jeito como essa mulher lida, né, com a palavra, o jeito como ela organizou esse texto, quer dizer, compreender um texto como esse, construir um sentido na ida e na vinda, significa também me reportar aos processos de construção do texto que a autora utilizou, né? Bom, de novo, jeitos de relação com a palavra do sujeito e o jeito que a gente tem de se relacionar com a palavra, né? Quanto mais a gente olha para os recursos que os autores utilizaram para escrever,
mais a gente se aproxima também do sentido efetivo ou dos efeitos de sentido que foram derivados do uso dos recursos que os autores utilizaram, né? Então, isso nos leva à seguinte questão. Então, se eu compreender melhor os recursos que foram utilizados me ajuda a me aproximar dos possíveis sentidos do texto, o que sobra para quem vai ensinar ali dessa conversa? É preciso... uma coisa que eu queria avisar vocês, que a Cláudia avisou, não, a Silvana avisou no meio da conversa, é que tem microfone que pode circular caso vocês queiram fazer alguma pergunta durante a conversa, tá bom? Não é para vocês só ouvirem, não. Vocês podem solicitar o microfone, faça a pergunta, ou mesmo se vocês falarem alto, podem fazer a pergunta no meio, que aí a gente vai conversando mesmo, tá? Bom, então o que sobra para a gente, pensando nisso e pensando no ensino, se a gente sabe que compreender um texto melhor requer compreender esses recursos que os autores usam, né, para produzir um texto? Sobra, a pergunta é óbvia, evidentemente, mas explicitar o óbvio às vezes é fundamental, né? Então sobra para a gente saber olhar para os recursos que estão no texto, né? Então sobra para a gente olhar com um certo aprofundamento os textos que estão, que a gente seleciona para os meninos lerem, né? Sobra a gente mostrar para os alunos que analisar esses recursos é fundamental para a compreensão de qualquer texto. E que alguns recursos vão ser mais típicos de textos que circulam em determinada esfera. Por exemplo, esses da literária. Vocês já viram a quantidade de metáforas que tem por aí soltas, né? A palavra de lã e etc e tal. E o quanto a gente vai ter que tematizar isso com os meninos se eles forem ler textos dessa esfera. Bom, mas vamos continuar, então, e voltar agora para uma conversa que já é mais de começar a discutir quais são os sentidos da leitura, então, né? Vamos retomar algumas questões que acho que são fundamentais para a gente chegar. Bom, afinal de contas, qual que é a minha tarefa? O que é que eu tenho que fazer e o que é que eu tenho que saber para orientar quem vai formar o professor, vai orientar o professor para formar o aluno, né? Essa tarefa é uma tarefa numa rede, né? Afinal de contas, o que é ler? Então vamos pensar um pouco sobre, de fato, o que é ler? O que está implicado numa atividade de leitura? Então, basicamente, três grandes aspectos precisam ser considerados quando um sujeito individualmente vai ler. Então vamos pensar que a leitura ela tem dois grandes aspectos. Um aspecto que é individual, pessoal do sujeito, e um aspecto que é social. Nesse momento, o que eu estou focando aqui? Eu estou focando naquilo que é individual, que é o processo do sujeito. Nem por isso, nem por ser individual, ele deixa de ser social. Mas é uma coisa, vamos dizer assim, uma ação, um processo, um procedimento que é interno do sujeito quando lê qualquer coisa. Então, quando eu ler qualquer coisa, o que vai estar implicado? Vai estar implicado um conjunto de significados daqueles itens, daqueles recursos que foram utilizados, né? Vão estar implicados um conjunto de sentidos e vão estar implicados um conjunto de informações que estão no contexto no qual aquele texto que eu estou lendo foi produzido. Bom, qual é a diferença de significado, sentido, como se relacionam com o texto de produção e etc. Nos primeiros textos que a gente leu, e mesmo no vídeo que a gente assistiu agora, todos nós entendemos coisas que são aspectos com um conjunto de temas que são comuns a todos nós. Por isso que alguns aplaudiram o vídeo, outros disseram depois que a gente terminou de ler o texto da Adélia Prado, houve-se um silêncio maior depois do texto que foi escrito em memória da Clarice, né? Porque tem tem significados que são comuns a todos nós. Então, significado é isso. Olha, por isso que todo mundo consegue ler os textos que foram produzidos na nossa língua,
ou em outra, mas vamos pensar na nossa língua, né? E compreender basicamente a mesma coisa. Porque o conjunto de significados é o conjunto daqueles aspectos que são estáveis na língua e que são recuperáveis por qualquer sujeito falante daquela língua. Mas, ao mesmo tempo que tem um conjunto de significados, tem um conjunto de sentidos. Os sentidos, eles não são socializáveis de todo, porque eles são únicos, pessoais e intransferíveis. Então, por exemplo, quando eu leio a palavra de lã, tem uma coisa que é o significado, e que a gente fica imaginando o que poderia ser. Lã, uma coisa quentinha, ao mesmo tempo macia, acolhedora e etc. Mas, ao mesmo tempo, tem um conjunto das experiências individuais do sujeito. Com isso, um conjunto das experiências afetivas, não só cognitivas, que vai levar cada um de nós a atribuir um sentido para esse aspecto. Então, ao mesmo tempo que eu leio, quando eu leio, tem um conjunto de significados que são os reiteráveis, que são aqueles aspectos que estão no dicionário, por exemplo, certo? E, ao mesmo tempo, eu ativo um conjunto de sentidos que não são compartilháveis. Eu posso até dizer do que eu estou falando, né? Eu posso tentar compartilhar o sentido que eu atribuí com outros leitores, mas, de qualquer forma, eles são meus. O outro leitor, quando entrar em contato com eles, vai ajustá-lo ao conjunto das suas experiências pessoais, afetivas e cognitivas, né? Tem um exemplo que é muito interessante quando a gente fala assim, cadeira de dentista. Certamente todos nós ativamos um repertório comum, né? A cadeira que está dentro do consultório do dentista, que a gente senta, reclina, tem um lugarzinho de cuspir do lado, tem uma parafernália em volta, o dentista, certo? Agora, quem passou, por exemplo, 2 horas sentado numa cadeira de dentista fazendo um tratamento de canal, sem anestesia, deve ter alguns sentidos construídos sobre cadeira de dentista, né? Que não tem aquele que nunca passou por uma experiência como essa. Da mesma forma, quem tem um pai ou uma mãe, por exemplo, que é dentista, né? E o pai e a mãe levam a criança para o consultório, brincam e etc e tal, constrói uma outra relação com esse significante cadeira de dentista, né? Quem tem um pai ou uma mãe que nunca voltam para casa para ficar com os filhos de tanto que trabalham, vai ter uma outra relação com cadeira de dentista. E assim por diante, né? Então, as experiências pessoais da gente determinam os sentidos que a gente atribui para as situações, para todas as situações. Por isso que é importantíssimo que a gente compartilhe os sentidos. Não tem outro jeito de você enxergar possibilidades de interpretação de determinado enunciado a não ser compartilhando. Porque se fosse só significado, era simples, era igual para todo mundo, não é? Mas não é só significado. Tem sentido junto com isso. Então, não existe outra forma de eu aprender novos sentidos para um enunciado, qualquer que seja esse enunciado, a não ser compartilhando os sentidos dos diferentes leitores sobre aquele mesmo aspecto. Então, vejam, se a gente pensar na implicação disso para o ensino, significa que ler necessariamente precisaria pressupor momentos de conversa sobre o que se leu, porque isso amplia a possibilidade de interpretação do sujeito dos diferentes textos com os quais ele entrar em contato, né? Agora, tudo isso, quando a gente lê um texto, a gente atribui o significado, a gente atribui o sentido, e quanto mais a gente conhecer o contexto de produção do texto que foi produzido, mais a gente se aproxima dos possíveis sentidos pretendidos mesmo pelo autor. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, olha. Isso está num livro de uma linguista, e ela estuda esse enunciado. Mas isso foi coletado, de fato, de um lugar que eu já vou contar para vocês. O que vocês acham que isso significa? Veneno nas baratas. Veneno nas baratas, ela disse. Alguém pensou em outra coisa? Políticos. Quem seriam os políticos?
O Baigon ou a parasita? O Baigon ou a parasita, os políticos? Há controvérsias, né? Dependendo do momento político, pode ser um, pode ser outro, né? Bom, se eu disser para vocês que isso foi encontrado num muro, nos anos 90, no muro da Volkswagen em São Bernardo, na região do ABC, não sei se é São Bernardo necessariamente. Quando havia uma greve na montadora, o que vocês acham que é? Mudou? Mudou um pouco, né? O que pode ser, então? Quem são os parasitas e quem é o Baigon agora? O parasita pode ser os patrões, pode ser também os empregados ou não? O que vai definir se são os patrões ou se são os empregados? Quem escreveu, né? Então, se eu souber quem escreveu, eu consigo definir quem são os parasitas e quem é o Baigon, né? Então, vejam, o contexto de produção definiu o sentido desse texto para a gente? Fez a gente chegar mais perto? Fez, né? Agora vamos para esse daqui. Vocês acham que isso é propaganda de quê? Café, Super Bonder, cola. Alguém disse, não, não é de cola. Por que não é de cola? Por que é de cola? Não tem um pedacinho para colar? Ah, ela está dizendo, ó, tem um pedacinho para colar. Não tem um pedacinho para colar? Mas por que alguém levantou a possibilidade de ser cola? Por quê? Está quebrado. Por que numa propaganda coloca uma xícara quebrada? Ele está dizendo que pode ser por conta de ser dirigida ou para incluir deficientes físicos. O que mais? Ah! Tem um pedacinho aqui, ó. Dá para vocês lerem? Está escrito... Dá ou não? Desculpe. Então, vou ler para vocês. Van Gogh Museum. E depois... Café. Van Gogh Museum, café. É propaganda de quê? Porque o Van Gogh decepou as orelhas. Então, é propaganda do café do Museu Van Gogh. E por que a xícara não tem asa? Né? O Van Gogh fez o quê com a orelha dele? Arrancou fora num determinado momento da sua vida, né? Então, vejam, para eu compreender essa propaganda, qualquer leitor compreende? Precisa ativar um repertório, que é um repertório relativo ao quê? A arte, né? A história da arte, e eu só ativo esse repertório se eu localizo esse índice linguístico que está aqui. Van Gogh Museum Café. Se eu não olhar para isso e articular esse índice com o que está aqui na imagem, eu não consigo recuperar os sentidos que eu possa ter construídos sobre quem é o Van Gogh, certo? E relacionar isto com a imagem. Não é? Ah, isso aqui eu não consegui saber o que é. Porque eu tirei desse webblogger e aí a imagem sai meio ruim, né? Então não consegui saber. É que aqui embaixo tem um outro índice. Talvez seja, porque começa com A mesmo, né? Então, fico imaginando que seja. Então, olha, se a gente supuser que ali é Amsterdã, esse Van Gogh Museum é de onde? Faz sentido que seja de Amsterdã ou não faz sentido? Bom, então, qual é a questão que está em foco aqui para a gente? A questão que está em foco é, eu preciso tanto saber articular os índices do que estão aqui, ter um repertório de sentidos construídos e de significados para poder atribuir para o texto que eu estou lendo, né? E quem vai escrever lida com isso também. Então, entender quais foram as estratégias que o autor utilizou. Então, por exemplo, esse recurso, né, de utilizar a xícara da asa quebrada.
né, para fazer referência ao Van Gogh, é um recurso sofisticadíssimo de interpretação. Se eu não tenho esse conhecimento, se eu não consigo ter a capacidade de recuperar os sentidos e os significados que eu tenho já construídos, o meu repertório anterior sobre arte, se eu não tenho essa capacidade, né, de recuperar e articular com o que eu estou vendo, com o que eu estou lendo, eu não consigo atribuir sentido de fato para o texto, né? Então, de fato, vocês viram que eu já comecei dizendo que era uma propaganda, né? E não uma simples fotografia. Então, é uma propaganda. Se eu não tivesse dito que é uma propaganda, muito provavelmente o processo de chegar ao sentido desse texto teria sido diferente. Então, quando eu disse é uma propaganda, eu já coloquei um índice do contexto de produção, que é o gênero no qual o texto foi organizado. Quando a gente fala no gênero, a gente já pensa automaticamente na finalidade, e aí fica mais fácil da gente tentar ver para que serve esse texto, o que é que ele está dizendo então, né? Bom, agora leiam esse pequeno período. As rosas não nadaram nas sobrancelhas do chocolate incolor. Dá para entender? Dá? Não? De qualquer forma, tá difícil ou não tá? Tá, né? As rosas não nadaram nas sobrancelhas do chocolate incolor. Há algo de esquisito no reino, né? E agora? Melhorou? Isso eu encontrei num site da Secretaria de Barra Mansa, para divulgar um projeto que eles fazem de discussão do preconceito racial mesmo. É um projeto muito interessante. Quem quiser, entre no site e dá uma olhadinha, porque é um projeto bem bacana. Então, articular os trechos do enunciado, né? E quando a gente fala o A, esse A é de admiração por muitas coisas, né? Talvez pela qualidade do projeto, mas, para mim, pela qualidade da estratégia que o autor utilizou para fazer a divulgação do projeto, da estratégia linguística, né? Você colocou algo que é absolutamente incompreensível à primeira vista, porque a gente fica esperando alguma conexão que a gente possa fazer para dar sentido para aquilo, né? E aí, quando a gente lê a segunda parte, olha, é chocante, né? Puxa, é mesmo, não faz sentido. Né? Por um lado é alívio de leitor, por outro lado é de quem admira a estratégia que o autor utilizou. Quando a gente compreende essa estratégia, quando a gente lê o texto e compreende a estratégia que o autor utilizou, ela também é reproduzível quando a gente vai escrever outros textos, desde que a gente tematize isso, né? Eu poderia, por exemplo, agora propor para vocês, bom, vamos pegar cada grupo de 5 pessoas escolhe um assunto polêmico e escreve uma frase de divulgação ou que provoque reflexão sobre esse assunto polêmico, usando a mesma estratégia que o autor deste texto usou. Ela é replicável, né? Então, quando a gente replica, a gente aprende a fazer isso. Quanto mais, é a velha história de a gente escrever para aprender a ler, né? Bom, então, a que conclusão que a gente chega a partir dessa primeira reflexão? Que ler é um processo de reconstrução dos sentidos do texto, no interior do repertório de significados e sentidos constituídos por cada sujeito, considerando-se as características do contexto de produção que determinou o texto que lê. Então, qual a implicação disso para o ensino, né? Então, ensinar a ler, portanto, deve supor a tematização das capacidades de leitura requeridas para tanto, possibilitando aos alunos constituí-las ou ampliá-las. À medida que a gente foi lendo aqueles textos e recuperando significados e sentidos, ao mesmo tempo a gente foi usando o repertório que a gente já tem, portanto, é essa capacidade de ativação do conhecimento prévio, né? A gente foi articulando trechos do texto para ler, que é o caso das sobrancelhas do chocolate incolor, né? Que é o caso da propaganda. A gente foi inferindo possíveis sentidos para os itens lexicais, que a princípio significavam uma coisa e de repente naquele texto viram outra, tipo palavras de lã, né? Tipo um livro que provoca muito transtorno nas prateleiras, ou um livro que pode ser criado num aquário, né? O que é um aquário? Quando a gente fala criar os livros em aquário, nossa, essa imagem
essa imagem é de doer o coração, né? Por quê? Para mim, é um livro que você nunca pode tocar. É o livro que você tem que ficar do lado de fora olhando. Tá certo? É o livro que está dentro daquela prateleira envidraçada e que é proibido você chegar perto. Então, isso para mim é uma tortura. Tá certo? Então, criar livro em aquário, para mim, cada um de nós deve ter um sentido para isso, né? Mas criar ou conservar o livro em aquário, para mim não existe nada mais autoritário, nada mais cruel do que uma atitude como essa. Então, fico imaginando o que deve ter levado o Chico a escrever uma coisa como essa. E a Neide estava comentando aqui, né? Imagina o Chico naquela família, com um pai absolutamente ilustre, né? E etc e tal, que relação ele foi construindo com esses objetos, etc. Né? Bom, e aí faz a gente pensar, né? Por que a Neide falou isso? Ela ativou o conhecimento que ela tinha do Chico, de como é a vida dele, a relação dele com a literatura, com a língua, com o livro, com música e etc e tal, para poder chegar a uma interpretação como essa. Né? Então, socializar isso que ela fez com outros leitores, como nós, por exemplo, né, é absolutamente fundamental para a gente criar essa estratégia e saber que conhecer o autor, por exemplo, e a vida do autor, pode nos fazer nos aproximar dos sentidos dos textos. Então, quando a gente for fazer uma leitura com os alunos, dizer quem escreveu, né, comentar quem escreveu, não significa ler a biografia do autor. Né? Não significa que toda vez que eu pegar um texto para trazer, eu vou dizer assim, ele nasceu não sei onde, ele não sei o quê, ele não sei o quê, ele não sei o quê. Eu vou dizer o que é relevante para compreender aquilo que o texto tematiza. Eu vou dizer o que da vida dele é importante a gente entender ou saber para compreender o texto. Então, se eu for ler um poema do Manuel de Barros, por exemplo, que ele fala dos rios, né, que ele fala das árvores, que ele fala da chuva de Cuiabá, que é onde ele mora, né, se eu pegar um poema dele, é absolutamente importante que eu diga que ele mora em Cuiabá até hoje. Certo? É absolutamente importante que eu fale da relação que ele tem com a natureza e etc. O Chico viveu, era estudante de arquitetura na época da ditadura militar. A gente escondia os livros no teto, no porão, porque a gente morava ao lado das universidades e ele também residia por ali. Então, a gente tinha medo que a polícia invadisse e pegassem os livros e nos levassem embora, né? Então, essa questão do livro no aquário, ela pode representar, sim, a censura e o impedimento à leitura, né? Quem viveu a história sabe que pode ser isso. Estão vendo? Mais uma vez, mais informações para a gente ressignificar o texto livre, né? Então, olha, para além do âmbito familiar, tinha o âmbito mais amplo social e o contexto político daquela ocasião. Então, isso também pode estar dentro, e deve, né? Estar dentro desse sentido. Eu tenho uma visão diferente dela. Tem um filme que conta a história do pai do Chico, que é um grande historiador, Sérgio Buarque de Holanda. E nesse filme, que conta toda a relação que ele tinha com os seus filhos. E eles moravam ali no Pacaembu, numa casa que existe até hoje, está sendo tombada pela Prefeitura de São Paulo, e o Sérgio Buarque trabalhava embaixo, no porão. E a mãe do Sérgio Buarque, aí filho, ela impedia que os filhos atrapalhassem o pai. O pai, quer dizer, o ato de escrever do pai dentro da casa era um ato extremamente importante e significado pela mãe. O pai praticamente, então, a relação do Sérgio Buarque, pai, com os filhos, nunca foi uma boa relação. Ele era um pai distante e um pai poderosíssimo, porque ele era o dono das palavras. Então, quem lê o livro do Chico Buarque
pode pensar outras coisas, né? Por que será que ele, na idade madura, quando a gente volta a se encontrar com pais, mães, etc e tal, ele de repente começou a perseguir palavras, né? Muitas palavras com significados tão escondidos que sei lá, que a gente fica interpretando. Pode ser a sua, pode ser essa, pode ser milhares de outras coisas. Pois é, né? Aí a gente, depois de todas essas colaborações, né? De todas essas possibilidades de interpretação, que reflete todos os saberes que as pessoas têm sobre, por exemplo, a vida do sujeito. E a gente está usando isso para interpretar o que está dito. Faz sentido em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos. A gente olha de outro jeito para isso? Totalmente, né, gente? Ou, que é muito pior, por odiarmos-los, podemos escrever, simplesmente escrever um. É quase um exorcismo, né? E um exorcismo que leva uma catarse, né? Que pode ter tudo a ver com essas informações todas que vocês trouxeram. Vejam como a gente chegou mais fundo na leitura, né? Com a contribuição dos saberes das outras pessoas. Mas foi qualquer contribuição? Teve um delírio aqui a respeito do que é que da vida do Chico Buarque, quando ele nasceu, onde ele nasceu, qual foi o recorte que foi feito, né? O recorte necessário para atribuir sentido para o texto que a gente acabou de ler, né? Eu chamei a atenção para uma coisa dos livros num aquário, né? Cultivá-los em aquários, né? E vejam, na hora, a gente não cria uma imagem do pai dele escrevendo, o pai dele lá, os livros, e ele não podendo chegar perto, nem do pai, nem do aquário, nem dos livros. Do aquário é bom, né? É o subconsciente, ou o inconsciente, se revelando. Bom, mas é muito interessante, né? Então, ler, quando eu vou pegar um texto para ler para os alunos, eu não vou pegar a biografia do sujeito, vou trazer e vou falar, tá certo? Eu tenho que saber qual é o conteúdo que eu trago, né? Para aqueles meus alunos que não conhecem o autor, por exemplo, o conteúdo que de fato contribui, a informação que de fato contribui para a interpretação do conteúdo e, portanto, para ampliar o repertório desse aluno. Bom, então vamos seguir aqui para onde a gente estava sistematizando, que é o seguinte, então. Então vejam, quantas outras inferências mais a gente poderia realizar se a gente continuasse ouvindo o que as pessoas pensaram a respeito daquele texto? Né? Isso é capacidade de leitura, certo? Daqui a pouquinho a gente vai especificar melhor as capacidades de leitura, então eu só quero, no começo, pontuar quais as implicações de determinados conceitos que a gente tem sobre o que seja ler. Então vamos determinar as implicações disso para o ensino. Qual é o conteúdo que dali deriva? Então, do primeira compreensão sobre o que é ler, deriva, por exemplo, a necessidade de tematizar capacidades de leitura, que se refere exatamente a isso, né? A inferir os sentidos, a derivar daquilo que a gente está lendo, sentidos possíveis, recuperar sentidos em função do contexto de produção e das informações todas que eu tiver sobre de que maneira, por quem, em que local, em que época determinado texto foi produzido, né? Bom, mas ler é apenas isso? Então, mais do que um processo individual, a leitura é uma prática social. Bom, e o que é que isso tem a ver com o que a gente está discutindo, né? Vamos só olhar para algumas situações de leitura que a gente encontra. A gente tem aqui nesse momento, né, um conjunto de pessoas parado na frente de uma banca de jornal, nada mais típico de uma cidade, de um ambiente urbano, do que uma banca de jornal e as pessoas em volta dessa banca de jornal. Gente lendo as manchetes estampadas do jornal aqui, gente que já comprou o jornal lendo e comentando o que acabou de ler, né? Gente que foi lá dentro da banca para ver se tem o que está procurando, gente que está só sentado ali batendo papo e assim por diante, né? Então vejam, essa é uma circunstância de leitura na qual muita gente aqui está lendo por diferentes razões, e porque está lendo por diferentes razões, está usando diferentes modos de ler e de se relacionar com esse texto. Outra situação, pelo menos muito comum na nossa vida, né? A gente leva os livros para dormir, sejam eles literários ou não. A gente leva, porque a gente tem que estudar, né?
Quando a gente vai no museu, a gente costuma ler quando tem aquelas indicações do lado das obras, ou se é um museu que é mais histórico, né? Se a gente está no metrô, a gente pode ler o jornalzinho que o próprio metrô distribui. Se a gente está em casa lendo na varanda, nas duas situações, o jeito de ler é diferente. Por que é diferente, será? Eu estou perguntando mesmo, óbvio, né? Bom, tem tempo determinado para essa leitura? Tem, né? É entre eu entrar no metrô e eu sair, não é? Eu estou lá dentro do metrô lendo. É diferente dessa situação? Estou na minha varanda, sossegada, lendo, tá certo? Então, isso vai determinar procedimentos diferentes para ler. Posso demorar mais no assunto, né? Se eu estou dentro do metrô, eu posso ler todas as manchetes e pular, ou não, ou me concentrar numa só. Se eu estou em casa, eu sei que eu vou ter mais tempo para continuar lendo, então o meu procedimento vai ser diferente. Eu posso ler e me aprofundar, ou ler todas e depois voltar lendo, mas sem me preocupar, né? Aqui, ele está lendo um poema num sarau, né? Aqui também, poema que eles escreveram. Aqui eles estão fazendo uma pesquisa para desenvolver um trabalho em classe. Então, eles estão lá, as duas crianças, junto com a professora. Então, estão procurando lá no computador informações sobre o que eles estão pesquisando. Essa é uma fotografia de uma leitura dramática, né? Aquela situação na qual se lê para o diretor escolher quem vai fazer o papel de quem, né? Essa é uma outra situação de leitura dramática também. Aquela primeira leitura de estudo de um texto teatral, já tem alguns atores definidos, né, para determinados personagens, aí o diretor vai lá, faz um ensaio, pode solicitar que eles mudem de personagem para ver quem está melhor com quem, né? Então, é uma leitura que tem uma finalidade muito diferente da leitura de se ler um jornal dentro do metrô, né? E isso requer procedimentos muito diferentes para ler, certo? Porque essa circunstância, ela requer necessariamente que você interprete dramatizando aquilo que você está lendo. Porque é um momento tanto de tomada de um primeiro contato com o texto, primeiro, segundo ou terceiro contato com o texto, mas também de você analisar quem seria a pessoa mais adequada para interpretar determinados papéis, né? Aqui todo mundo lendo o que quer dentro de uma biblioteca. Aqui as pessoas lendo, mas lendo com outro recurso, né? Lendo dentro dos sites da informática. Aqui as pessoas lendo antes de começar uma reunião de pais, lendo a pauta. Aqui alguém que está vendendo churrasquinho, está aproveitando o tempo para dar uma lida, né? Mas aqui essa senhora, que ao mesmo tempo que controla a entrada das pessoas na sala de informática, ela mesma usa o computador para fazer suas leituras, né? Outro menino fazendo pesquisa e anotando o que ele acha importante para o conteúdo que ele foi pesquisar. Alguém que vai comprar livros, né? Aqui uma sessão de autógrafos de um livro que acabou de ser publicado. Uma feira de livros. Então, vejam, aqui eu tenho procedimentos semelhantes a este, por exemplo, quando eu vou comprar, né? Aqui, procedimento e o meu comportamento dentro dessa situação, ele vai ser diferente. Eu já vou porque eu quero o livro daquele autor. Aqui não. Eu posso até ir também porque eu quero o livro daquele autor, mas a possibilidade de eu ter contato com outras coisas está posta. Eu não vou para conhecer o autor, ou para pedir o autógrafo, ou para dizer para ele que o livro é maravilhoso, né, para prestigiá-lo ou coisa parecida. Eu vou por diferentes motivos, e isso me leva a ler de jeitos diferentes. Nessa circunstância, eu posso ler livros, vários, que estejam lá, nesse expositor. Aqui não, né? Eu não necessariamente vou para conhecer outros autores, eu vou por causa daquele autor. Aqui eu vou também por uma situação semelhante àquela em que há o expositor. Aqui eu estou lendo, não sei se dá para vocês perceberem, mas ele está com um marcador de texto na mão, né? Está lendo e estudando. Então, quando eu vou ler, numa circunstância de comunicação como esta, eu uso um procedimento diferente das outras situações. Aqui, idem, os meninos estão pesquisando. Na verdade, eles não estão pesquisando, não. Eles foram lá só para retirar o livro da leitura de escolha pessoal da semana mesmo. Aqui dentro de uma cerimônia religiosa, né?
Então, só para não me estender mais também, porque está acabando ali, em cada circunstância, a gente lê por motivos diferentes, que determinam procedimentos também diferentes para se lidar com o material de leitura. E, nessa perspectiva, lê melhor aquele que ajusta os procedimentos de leitura às finalidades colocadas naquela circunstância, né? Então, ensinar a ler deve ser o quê? Deve ser a prática que possibilite ao aluno aprender e ajustar os procedimentos de leitura às finalidades colocadas. Então, a gente já tem 2 tipos de conteúdos definidos para o ensino de leitura. Um que são as capacidades, outro que são os procedimentos de leitura. Que outras implicações a gente tem para o ensino quando a gente compreende o que é leitura? Como agem os leitores nas práticas de leitura? Bom, eu peguei esse trechinho dessa autora, que na verdade é um trecho que consta de um livro da Teresa Colomer, que se chama Andar entre Livros. Olhem só, aqui é um livro maravilhoso, ali é um grupo de crianças. O que acontece em seguida? Em seguida fala-se. Quando nosso melhor amigo nos diz que lê um livro maravilhoso e pensa que nós também devemos lê-lo, o que faz para ajudar-nos a começar é dizer-nos o que nele encontrou. Assim nos familiariza com esse livro novo e, por isso, ameaçador. Diz-nos com que outro livro se parece, livros que ele sabe que já lemos, e compara-os ou fala sobre suas diferenças. São similares nestes aspectos, diz, e diferentes nestes outros. Também prepara-nos para as dificuldades. Siga adiante até o 3º capítulo, pode dizer o amigo. É difícil até esse ponto, mas depois você não poderá parar. Bom, a que nos leva essa conversa, né? Essa conversa nos leva à seguinte questão. Toda vez, né, que a gente gosta de um material de leitura, ou detesta um material de leitura, ou acha morno um material de leitura, um leitor que é proficiente, ele sempre procura outros para comentar sobre, até para trocar opiniões, tanto depois de ler quanto antes de ler. Acabei de ler o livro tal. Gente, leiam, porque é maravilhoso. Estava falando para a Neide agora há pouco. Olha, eu retomei esse livro aqui, da Teresa Colomer também, que se chama Ensinar a Ler, Ensinar a Compreender. Eu retomei essa leitura, aí eu fui no último capítulo, e no último capítulo, ela coloca aqui, ó, nesse pequeno trechinho de um monte de páginas que vocês podem ver, ela nos apresenta uma série de exercícios que eles são ótimos para aqueles alunos que acabaram de compreender o sistema e que ainda não têm aquela fluência leitora, do sentido de ler com fluidez mesmo e de ler com fluência semântica, quer dizer, ler recuperando o sentido do que leu, né? Eu acabo de ler isso e aí eu recomendo que todo mundo releia esse livro. Esse livro não é assim tão novo, mas vale muito a pena vocês verem. Depois eu vou botar na tela a bibliografia para vocês verem, mas esse aqui se chama Ensinar a Ler, Ensinar a Compreender. É muito interessante mesmo, né? E tem assim, quando a gente olha à primeira vista, que acho que essa foi a impressão que eu tive quando eu li a primeira vez. Agora eu estou contando para vocês. Então, a primeira vez quando eu li, eu falei, ai caramba, ela está pegando tudo aquilo que a gente estudou, né? Quando a gente foi saber quais eram as estratégias cognitivas de leitura, né? E ela está tentando transformar isso em exercício didático. Essa foi minha primeira compreensão. E eu falei assim, nossa, isso é temerário. Vamos olhar com muita cautela. E aí, quando você lê o livro, depois de um certo tempo, de novo, você reolha para isso. Aí você fala, poxa vida, se eu pegar essa atividade, né? Se eu organizar essas atividades que estão aqui, considerando as dificuldades que fulano diz que cicrano está tendo, que o cicrano diz que fulano está tendo, e assim por diante, porque quando a gente trabalha com formação, a gente vai levantando demandas, né, de trabalho, que elas não cansam de aparecer. Falei, puxa, se eu pegar essas atividades e de fato fizer assim, 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 organizar assim, 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 isso pode mesmo dar muito resultado. Aí você vai lá e faz, e volta, e vê que deu o resultado. Certo? E aí você começa a analisar, bom, mas como é que foi que deu o resultado? Qual foi o jeito que você fez? Você simplesmente fez com que os meninos lessem os textos maculados, procurando antecipar
os itens lexicais que poderiam ser colocados ali e acabou, ou você tem que ensinar o menino a usar essa capacidade que foi tematizada nessa atividade em outras situações de leitura, para ele aprender que ele pode generalizar, estender esse procedimento e essa capacidade para outras situações de leitura em que essa circunstância de antecipar o item lexical que vem a seguir não foi proposta, né? Então, por exemplo, nos textos, eu estou pegando esse exemplo porque aqui tem uns exercícios de texto com lacuna e com possibilidades de completação. Na verdade, é quase como se fosse um labirinto, né? É um texto lacunado preenchido. É quase como se fosse um labirinto. Sabe aqueles caminhos que a gente percorre? Tem nessas revistas de criança, que tem uma saída, tem uma chegada com vários caminhos para você ir? Sabe essa brincadeirinha? Ela faz isso com um enunciado. Então, ela coloca o começo do enunciado, aí tem um caminho. Aí você chega numa outra bolota, você tem 3 possibilidades de completação. Aí você lida, chega numa outra bolota. Na outra bolota tem outro item lexical. Aí você vai, chega na outra bolota, tem 3 itens lexicais de novo. E aí você vai completando o sentido do enunciado à medida que você lê. Então, as escolhas que você faz, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto momento, elas são derivadas das escolhas que você fez anteriormente. E tem algumas que são inadequadas. No que isso ajuda? Isso ajuda o sujeito a, primeiro, a recuperar o sentido do que ele acabou de ler. Não é possível continuar lendo esse enunciado se eu não recuperar o sentido, certo? Agora, quando a gente faz um exercício como esse e tematiza numa atividade seguinte, onde não é uma atividade de percurso como essa, né? Onde a gente tematiza essa capacidade, isso pode ser generalizado pelo aluno, né? A mesma coisa quando eu analiso a coerência entre a primeira escolha e a segunda escolha. Então, eu não posso fazer uma segunda escolha que seja incoerente com aquela. E a gente quase que antecipa a escolha possível ao item seguinte, quando a gente está lendo o enunciado, compreendendo, atribuindo sentido. Se eu não atribuir sentido, eu não consigo antecipar o item lexical que vem depois, né? Então, eu preciso atribuir sentido. Tem algumas coisas que elas são quase automáticas, porque tem a ver com a gramática internalizada de cada um, do tipo as preposições que você vai usar. Se eu falo eu gosto, todo mundo já sabe que o que vem depois é de, tá certo? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, é a gramática que está ali. Todo mundo antecipa esse item lexical. Mas quando não tem a ver com essas questões gramaticais, tem a ver com o sentido, que é muito o que nos interessa, porque a gente tem muitos alunos que leem sem recuperar o sentido, em especial quem acabou de compreender o sistema, né? Ou tem gente que antecipa loucamente e não recupera, né? Então, exercícios como esse, desde que a gente organize atividades que permitam ao sujeito utilizá-las, né, essas capacidades, em contextos outros de leitura, que não só os do exercício, é isso que faz toda a diferença, é o conhecimento didático, certo? Que o professor precisa ter e que o formador de professor precisa saber para tematizar com o professor e que o formador do formador de professor também precisa saber para tematizar com todos eles, né? Então, eu preciso saber em que contexto didático determinada proposta de trabalho vai fazer sentido para eu tematizar tal aspecto que é o que os meninos precisam aprender. E se eu for trabalhar com o professor, idem. O que eu preciso tematizar com esse professor ou com esse formador de professor para ele saber que esse conteúdo, esse professor ou esse formador de professor precisa saber para reavaliar e reanalisar a sua prática. Então, por exemplo, basta que eu olhe para o livro da Colomer, pegue a atividade e desenvolva a atividade na sala de aula? Não. Não é? É preciso que eu saiba se os alunos precisam dela para começar. É preciso que eu saiba em que contexto essa atividade vai ser interessante, vai funcionar para que ele possa generalizar aquilo que está sendo tematizado nessa atividade em outras situações de leitura que não são exercícios de aprender a ler. Atividades de leitura individuais, por exemplo. Então, identificar o jeito como eu vou usar as sugestões que são apresentadas pelos diferentes autores, por outros colegas, etc. e tal, e organizar didaticamente essas propostas, é conteúdo de quem faz formação, ou de formador, ou de professor, né? E, como a gente está tomando como objeto a leitura, então, eu vou voltar ao motivo que me levou
a retomar isso daqui, que era o seguinte, ó, estou socializando com vocês a importância da gente retomar esse livro da Colomer, né, porque ele traz muitas contribuições para o nosso trabalho em sala de aula. Então, isso que foi? Isso foi um leitor discutindo ou trocando com outros leitores informações, saberes, impressões, apreciações sobre um material de leitura. Tá? Então, todos nós, quando a gente está num ambiente profissional como esse, por exemplo, a gente vai trocar informações. A gente está num ambiente profissional que fala de formação de professores. Né? Então, a gente vai trocar informações sobre material de leitura a respeito disso, por exemplo, ou a respeito de literatura, por exemplo. Né? Então, todos os leitores, quando leem, socializam com os outros aquilo que acharam dos livros. E todos os leitores, quando vão escolher um livro para ler, também buscam informações com quem já leu, né, para poder saber se vai fazer a escolha certa ou não. Ah, não é bem isso que eu queria, estou procurando outra coisa. Estou procurando agora, não um livro que me dedica sobre os conteúdos de ensino e as atividades de ensinar, mas um livro que me fale especificamente de ensino de texto literário, por exemplo, leitura de texto literário. Então, vamos pegar outro livro dela, vamos pegar, ou, por exemplo, Andar Entre Livros, que fala de ensino de literatura, por exemplo, né? Ensino de leitura de textos literários. Então, essas informações a gente troca. Só que para a gente trocar essas informações, não é um simples dizer eu gostei disso, eu gostei daquilo e etc e tal. Né? Eu vou trocar as informações que sejam relevantes para o sujeito com quem a gente está falando. E o professor, que é o professor que está coordenando aquela atividade da qual os alunos estão participando, vai tematizar os valores, as apreciações, os critérios que as pessoas estão usando, que os alunos estão usando, para explicitar aquela apreciação. Então, o professor precisa saber tematizar. Roda de leitores não é um momento no qual todo mundo, cada um, fala o que quer sobre o material de leitura. É um momento no qual o professor vai precisar fazer o quê? Tematizar os critérios que os autores, né, que os leitores, desculpe, que eles usam para realizar determinada apreciação. Eu aqui para vocês, quando falei desse livro, falei do quê? Eu falei da contribuição que a última parte pode dar, por exemplo, para uma questão que nos aflige, que é como é que a gente faz para os alunos lerem com maior fluência quando eles terminam de compreender o sistema de escrita. Né? Porque esse aqui é um livro técnico. Eu poderia ter dito assim para vocês, olha, e é super bacana a gente ler, porque a Colomer, ela fala como se ela estivesse conversando com você. Então é bacana porque a linguagem dela é bem acessível. Né? Não é uma linguagem muito fechada, muito hermética, que você tem que buscar 500 milhões de dicionários de linguística em volta para você poder entender o texto. É um livro que chega à prática, etc. Eu poderia ter dito isso, mas não disse. Não disse, mas disse, né? Então, eu escolho os critérios que eu quero socializar. Agora, o professor tem que tematizar com os alunos que só usam um critério para apreciar aquele livro, ele tem que tematizar outros. Então, por exemplo, chega o aluno e diz assim, acabei de ler o livro do Dom Quixote, muito legal, vocês vão adorar, porque tem um monte de aventuras loucas, ele é um grande louco. Bom, aí você fala assim, você gostou do jeito como está nesse livro? Esse livro está escrito na língua original? Ah, não está não. Foi a Ana Maria Machado que traduziu. Você já leu outra coisa da Ana Maria Machado? É bem bacana, né? Bom, faz diferença a gente... Por que é bacana os livros serem traduzidos? Né? Se ele não fosse traduzido, será que a gente ia conseguir ler a obra, Dom Quixote de La Mancha? Será que ia dar certo a gente ler? Não ia dar certo? Seria possível? Né? Ler com o espanhol da época em que o autor escreveu? Então, quando você vai aprofundando os critérios, por quê? Porque aí, quando eu faço toda essa pergunta, aonde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte, olha, a forma como o texto está escrito é absolutamente importante para os sujeitos continuarem lendo um material de leitura. Então, se o livro for difícil para ler, eu logo já dou a dica, tá certo? E digo assim, que tal você ler junto com outra pessoa e etc e tal? Você precisou recorrer à sua mãe, ao seu pai, ao seu irmão, a outro colega para ler esse livro? Ou foi fácil para você ler? Né? Então, eu estou
ampliando o repertório dos alunos a respeito dos critérios que eu posso utilizar para realizar a minha apreciação daquele material de leitura. Do mesmo jeito, eu poderia dizer assim, você já leu outros livros do Cervantes? Você já leu algum outro material do Cervantes? Você já leu alguma outra coisa que a Ana Maria Machado traduziu? Aí eu posso fazer, e esse livro em especial, o Dom Quixote, traduzido pela Ana Maria Machado, é muito bom que os meninos de 4º ano leiam, por exemplo. Eles adoram fazer a leitura desse livro. É muitíssimo interessante. Um dos recursos para você ampliar, e a gente vai discutir mais isso depois, mas um dos recursos para a gente ampliar os critérios de apreciação estética, por exemplo, é a elaboração dos diários de leitura. Os meninos de 4º ano lendo esse livro, em especial, um deles disse assim, no diário de leitura deles, ele disse assim, eu não consigo entender como é que o Sancho Panza, que não sabe nem escrever, gosta tanto de poesia. Então, assim, é um critério que ele usou para fazer uma apreciação do livro e que se refere só ao conteúdo? Se refere ao conteúdo, sim, mas remete a um conteúdo extra-livro para a gente discutir. Outro disse assim, puxa vida, gostei demais de ler um livro que ela traduziu e não um que ela tem escrito. Outros dizem assim, puxa, é muito interessante a gente ler esse livro porque ele fala de uma pessoa que tinha assim, não conseguiu, olha, menino de 4º ano, gente, que não conseguia suportar tanta injustiça no mundo real. Então ele fugia para o mundo da imaginação dele. E isso tudo a gente foi pegando nos diários que os meninos foram escrevendo. Como é que esses diários, para eles representarem de fato os critérios de apreciação, então são recursos complementares ao aprofundamento dos critérios. No diário de leitura, a gente vê aquilo que os meninos conseguem fazer sozinhos. Por quê? Porque o diário ele é elaborado concomitantemente à leitura de escolha pessoal. Nesse caso foi uma leitura programada, porque é um livro de grande extensão, uma extensão que não era ainda a extensão que autonomamente os meninos conseguiriam ler, então foi elaborada uma atividade de leitura programada para ensinar os meninos a lerem livros de extensão maior. E evidentemente que a gente vai lidar, quando a gente lida com a extensão maior, a gente tem que dosar a complexidade do texto, e a gente tem que articular com o tipo de conteúdo que é tratado. Então, a aventura era uma coisa que eles gostavam, então tudo bem, vamos trazer a literatura de melhor qualidade. Complexidade é um texto complexo, mas ia ser lido em colaboração, e extensão, que é um texto maior do que eles estavam acostumados a ler, mas é preciso ampliar também essa proficiência. Então, eles iam lendo e acompanhando com o diário de leitura. Então, eles chegavam em casa, escreviam os diários, escreviam o que eles queriam no diário. Diário não vai com pergunta, não vai com roteiro, não vai com nada. É diário, do jeito que o nome diz mesmo. Data em cima, só diz qual é o livro que está lendo no primeiro dia do diário, pois escreve o que quer da leitura que fez aquele dia. Até se, puxa, hoje eu não consegui ler nada, porque eu cheguei do balé, minha mãe já me pediu para trocar de roupa e tomar banho, porque estava na hora de jantar, e não sei o que, tudo bem, não deu para ler, escreveu isso. No dia seguinte, escreve daquilo que gostou. E, evidentemente, um diário de leitura como esse não requer correção de ortografia e nem de nenhuma outra natureza, porque a finalidade não é produzir escrita, a finalidade é aperfeiçoar critério de apreciação do material que está lendo. E isso, acoplado com a roda de leitores, todos nós sabemos que roda de leitor não dá para todos os meninos apresentarem uma apreciação sobre o que estão lendo, todos eles na mesma roda, não é? Quem está naquela roda de leitura, se eu tenho uma sala de 35, numa roda de leitura, vamos dizer assim, dá para 6, 5 alunos comentarem qualitativamente sobre aquilo que estão lendo. Comentarem de maneira que o professor problematize. Puxa vida, você só falou do conteúdo, mas você já não leu alguma coisa do outro autor? Você gostou? Esse livro bate com o tipo de coisa que ele escreve, a linguagem está tão boa quanto, etc. Quem ilustrou, e etc. Então, como só dá para 5 ou 6 falarem na roda de leitores, qual a estratégia que a gente inventou na escola? A gente inventou que eles fariam o diário de leitura e deixariam o diário, toda a roda de leitura, ali do lado, amontoadinho,
E as crianças, todas elas, depois da roda de leitoras, poderiam consultar o diário dos colegas que estão lendo para saber o que os outros que não puderam falar aquele dia, que vão falar no próximo, né? Não puderam falar aquele dia, estão achando do livro que estão lendo, né? Então, são duas maneiras de você lidar com o mesmo conteúdo de leitura, que é a construção, a apresentação, a tematização de critérios de apreciação estética. Então, obviamente, o professor lê, né? E nessas experiências que eu tenho tido com um diário de leitura desse tipo, que tem outro tipo de diário de leitura, mas esse tipo de diário de leitura ajuda demais da conta os meninos a aprenderem a socializar o que estão achando do material de leitura que estão utilizando, né? Bom, um outro diário, que é um diário que na mesma escola é usado por uma outra professora também, que é muito interessante, é um diário que remete aos contextos de produção das obras. Então, por exemplo, se eu vou ler, vamos pegar aqui O Segredo de Hugo Cabret. Vocês já ouviram falar desse livro? Eu até trouxe esse livro, só não sei se eu trouxe hoje o livro aqui, hoje não, agora, né? Mas eu trouxe o livro, depois, amanhã, eu até posso mostrar para vocês. É maravilhoso esse livro. Recomendo que todo mundo que trabalha com escola, se vocês não tiverem no acervo, né, que eu não conheço o acervo da secretaria, mas se vocês não tiverem, por favor, recomendem, né? Esse menino, eu vou falar um pouco, vou apresentar de novo uma obra. Preste atenção nos critérios que eu vou usar, que eu na verdade nem sei quais, mas vou tentar me monitorar. Esse é um livro dessa idade assim, bem gordinho, deve ter tem mais de 200 páginas com certeza, né? Ele é um livro que fala de um segredo que o menino tinha, que ele morava junto com o avô, e o avô era o acertador de relógios das estações do metrô de Paris. E o avô dele, num determinado momento, desaparece, e ele passa a ser o acertador de relógios para que o avô não deixe de receber o cheque que todo mês ele recebia pelo trabalho que exercia. E esse menino tinha uma grande paixão, que eram os autômatos, que foram utilizados por determinado inventor em filmes de ficção científica, produzidos pelo Georges Méliès. Então, o livro vai contar toda essa história dele resolvendo esse problema, né, e se encontrando, inclusive, com o inventor do autômato e encontrando-se com o Georges Méliès, que é um cineasta francês de relevância absurda, né? O livro, só para vocês terem uma ideia, é um livro assim, cheio de tarja preta, em cada uma das páginas. Aí a gente abre o livro, não tem texto o livro. Ele começa com uma sequência de imagens, a gente vai virando, aí de repente param as imagens e o livro continua. O livro não começa, o livro continua. Aí você lê o texto verbal, lê, de repente para, e aí aparecem as imagens. E aí você vai lendo o livro nas imagens que são apresentadas. E aí depois continua o texto verbal também. Então assim, é um livro, todo esse momento em que as imagens são apresentadas, toda a linguagem utilizada, o recurso e o recorte é de cinema. Então tem o zoom, que focaliza o detalhe, depois tem a ampliação para a paisagem maior, tem o foco de luz em determinado lugar que você quer que o leitor enxergue. Quem ilustrou foi o próprio autor. E é Grafite sobre Canson. É linda a ilustração. O livro é inteligentíssimo. Não sei porque que eu não peguei e botei naquela malinha para trazer para vocês verem. Mas amanhã cedo eu mostro para vocês. E é um livro que as crianças amam ler. E esse recurso de ele usar a sequência de imagens tem tudo a ver com o conteúdo do texto do livro, porque tem a ver com cinema, porque ele vai falar do Georges Méliès, que é um cineasta francês, né? Então, esse livro, por exemplo, agora, quando eu apresentei isso para vocês, que eu usei esses critérios, que critérios eu usei para apresentar? Eu falei do conteúdo da obra? Falei um pouco no começo. Depois falei do quê? Da forma, né? E falando da forma, eu falei da organização interna e também do quê? Da ilustração. E da ilustração, falando até do recurso que foi utilizado pelo autor para ilustrar o material. Crayon sobre canção.
crayon preto, né? Grafite preta, sobre canção. Né? E fui falando dos recursos de ilustração. Então, esses foram os critérios que eu consigo usar. Se os meninos só falarem do conteúdo, na roda eu vou tematizar para outras coisas, para essas coisas que eu fui apresentando para vocês. Né? Poxa, você gostou de ler esse capítulo? Ah, esse capítulo é curtinho, porque tinha pouco texto. Ah, tinha pouco texto e o resto a gente não leu? Ah, a gente leu. E o que que diz o resto que não tem texto verbal, que tem outro texto? O que que diz? Conte. Aí ele reconta. E aí depois continua. Então, essa articulação, esse jeito de lidar com a ilustração é absolutamente arte e inteligência. Né? Então, esse livro eu recomendo, porque ele é maravilhoso mesmo. Então, por exemplo, na roda de leitores, a gente vai tematizar esses critérios que os meninos vão usando, eles apresentam agora, a gente problematiza para ele chegar no outro critério, né? Não é só todo mundo fala o que gostou, mas a gente tem que problematizar, porque os critérios são conteúdo do quê? De um outro tipo de aspecto que precisa ser tematizado para que esses comportamentos sejam construídos pelos alunos. Então, critérios de apreciação estética são absolutamente fundamentais para que os meninos aprofundem, ampliem, construam comportamentos leitores. E esses comportamentos se referem a trocar ideias sobre material de leitura. Ninguém troca ideia se não tiver conteúdo para trocar. Ao mesmo tempo, eu posso ter conteúdo e não saber trocar. Então, preciso aprender as duas coisas. Ter o conteúdo, portanto, saber apreciar esteticamente o material, né? E ao mesmo tempo que eu sei apreciar esteticamente o material, eu preciso saber que é importante eu dizer para o outro, porque pode ser que o outro não tenha enxergado isso, mas ele pode ter enxergado outra coisa. Aí eu digo o que eu achei, o outro diz o que eu achei. Então vejam que, se vocês articularem com a palestra da Thelma sobre o processo de aprendizagem, deve ter tudo a ver com movimento metodológico de trabalho. Socializar é preciso. Colaborar é preciso. Não porque é bonitinho, porque é gostosinho ou porque todo mundo vai se sentir incluído, mas porque é absolutamente indispensável para aprender as coisas. Né? Eu aprendo com o jeito e com aquilo que o outro consegue enxergar no material de leitura. Né? É indispensável para o processo de ler. Então, um processo de conversa ou de ensino, no qual só um fala, não é um processo que otimiza situações de ensino. Precisa haver momentos em que todo mundo fala o que pensa e, obviamente, tem o professor. O professor é aquele responsável pela coordenação dos saberes que aparecem nas conversas. Coordenação no sentido de quê? De tematizar para aprofundar. Esse é um aspecto que o formador precisa tematizar quando for discutir situações de leitura com os professores e com os formadores de professores. Tá? Isso é absolutamente fundamental. E não tem a ver com conteúdo de leitura, tem a ver com o quê? Com teoria de aprendizagem e as decorrências da teoria de aprendizagem para a organização didática das situações de aprendizagem. Né? Bom, por que é importante ler? Acho que tem uma coisa que é muito fundamental na leitura e que a gente não tem, às vezes, noção do quanto isso é determinador para a formação do sujeito. Então, eu peguei aqui algumas citações, só para a gente olhar. Não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico vivencial. Vamos dar só uma olhadinha para isso daqui. Avião da TAM pousa em pista errada e assusta passageiros no Espírito Santo. Piloto erra e pousa avião em aeroporto de outra cidade. Fala do mesmo fato? Fala a mesma coisa? Não, né? Tem um conteúdo ideológico suposto em cada uma das manchetes? Qual aterroriza mais as pessoas? Primeira, né? Bom, então vejam, a escolha do enunciado tem a ver com os sentidos que eu produzo em quem lê. Né? Então tem um conteúdo ideológico forte aí. Lembram dessa época? A eleição do Collor, lembram? Então, olha, aí tem uma sequência de imagens da Veja, 3 números seguidos. Então, olha, a primeira capa fala da praga dos marajás.
Lembram dessa história? A segunda capa vai falar do caçador de marajás, certo? E a terceira capa fala do Lula e o capitalismo, certo? Deem uma olhadinha. Bom, como se não bastasse a sequência, essa sequência foi qualquer sequência? Foi o acaso que determinou? Não? Tem uma intenção por trás dessa sequência? Tem, todo mundo percebe, né? Então, a Veja é um veículo sem orientação ideológica? Absolutamente, né? Isso é óbvio para nós, mas a gente tem que tematizar isso e ensinar, né? Bom, quem é o Collor nessa capa e quem é o Lula nessa capa? Olha o caçador de marajás. Estão vendo? Olha lá, ó. Não se assemelha ao uniforme da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade? Né? Lá atrás, ó. Não é? Olha a expressão dele. Olha para cá agora. Tem alguma coisa atrás dessa imagem? Nada. Qual é o fundo? Completamente preto. Qual é a cor da tarja? Vermelha. Qual é a imagem que tem ali no cantinho? Então, é a imagem de pessoas. A gente sempre, quando olha para a imagem do Lula, né, a gente sempre, quando vê esse conjunto de coisas aqui, que é metrópole, etc e tal, a gente também pode relacionar, embora não necessariamente seja, a gente pode relacionar a manifestação popular. Né? Bom, então, isso tudo forma as pessoas. Quem é leitor da Veja, óbvio, né? Forma esse leitor. Eu posso não ter consciência, mas que forma, forma. Para o bem ou para o mal. Não importa a direção, mas que forma, forma. Certo? Pode formar para um lado, pode formar para o outro, né? Bom, Collor foi eleito, certo? Né? Então, isso por si só já diz alguma coisa. Né? Depois teve o impeachment, mas antes ele foi eleito, certo? Bom, então, olha, em tudo o que a gente olha, tem um conteúdo que nos forma de maneira consciente ou não, mas nos forma. Então, a questão é a gente saber quais são os sentidos que são veiculados nos textos, para a gente, tendo consciência desses sentidos, decidir que lugar eles vão ocupar dentro daquela ideia que a gente tem do mundo e das coisas. Tem um exemplo aqui que eu presenciei, que eu gosto sempre de usar, que foi uma coisa tão forte na minha vida que eu estava fazendo a implantação de um projeto num determinado lugar e a gente foi visitar as escolas, etc. E eu estava numa sala de aula, na hora do intervalo, conversando com a professora mostrando, eu e mais 2 pessoas da secretaria. E a professora mostrando as coisas, etc., que ela estava fazendo, e de repente entra uma menina. E aí ela fala para a menina sair da sala de aula, porque aquele momento era o momento dela ficar fora da sala de aula e tal. Bom, e aí teve um episódio muito complicado nessa situação, porque a menina, na verdade, estava febril, e quando ela disse para a menina sair fora, a menina foi para fora, ficou sentada no sol, aí tivemos que chamar o pronto-socorro, a ambulância para levar a menina para o médico, etc. e tal. Mas isso foram decorrências. Mesmo que o resto não tivesse acontecido, ela pediu para a menina sair. Mas o que eu estou trazendo agora para vocês é a maneira como a pessoa da secretaria que estava comigo relatou isso para suas colegas depois. Então, ela disse assim, e ela, tal como um Hitler, mandou que a menina saísse da sala de aula. Né? Ela disse isso na hora de fazer o relato. Então, quando uma pessoa diz isso, eu fico imaginando como ela interpretou a ação que aquele sujeito teve naquele momento. A maneira como ela interpretou a ação que aquele sujeito teve naquele momento revela a forma como ela vê a pessoa de quem ela está falando, tá certo? Então, quando ela diz, e ela, tal como um Hitler mandou que a menina saísse da sala de aula, ela está trazendo para esse enunciado sentidos que não estariam presentes se o enunciado dela fosse outro, se fosse esse.
E ela, como se for um general, mandou que a menina saísse da sala de aula. Vocês concordam comigo que tem diferença ou não? Tem? O que está sendo veiculado no primeiro enunciado como sentido e significado? O que tem de diferença? Alguém quer falar? Ela é agressiva, no general, levanta um certo poder, mas não tem uma agressividade como tem a figura do Hitler. Ela disse assim, a figura do Hitler é agressiva, e a figura de um general demanda um certo poder, mas não tem a mesma agressividade que a figura do Hitler. Por que a figura do Hitler é mais agressiva do que a do general? Ela está inconformada com essa situação. A de baixo está relatando, mostra que não concorda, mas é um relato que pode ser encarado como natural. Em cima há uma carga de emoção, de revolta. A colega está dizendo que... Todo mundo ouviu ou preciso repetir? Então, ela diz que em cima ela vê que demonstra mais indignação. E embaixo é um relato mais normal. Sintetizando o que ela falou, né? Mais alguma outra coisa? Por que em cima tem mais indignação? E o que Hitler fez, que deixa a gente tão indignado? Extermínio, né, de não sei quantos milhões de judeus. Que mais? Preconceito contra homossexuais. Que mais? Preconceito de cor, certo? Então, ali em cima não existe nenhuma dúvida, né? E no de baixo deixa alguma dúvida, como se fora, né? Não está dizendo que é, e em cima está dizendo que é. Então, evidentemente, o uso desse recurso dá mais ênfase a um determinado estado do que o outro. Agora, com certeza, se concentra, né, a diferença se concentra no uso de Hitler e de general. Então, certamente, quando eu uso a palavra general, autoritarismo pode estar acoplado a general, ou não. Pode ser só autoridade, mas autoritarismo pode vir. Agora, junto com o general, não necessariamente está homofóbico, né? Não necessariamente está preconceituoso do ponto de vista da sexualidade das pessoas ou da cor, tá certo? Não necessariamente está implícito assassino, certo? Genocida, né? E, ao mesmo tempo, Hitler inclui autoritário, entre outros, louco e por aí vai, né? Insano, psicopata e todos os outros que vocês quiserem colocar junto, né? Bom, quando eu digo isso, eu estou dizendo que ela agiu como tal. E quando eu estou dizendo que ela agiu como tal, eu estou dizendo que ela é daquele jeito, certo? Bom, quero só articular com um outro exemplo. Vocês se lembram, na década de 80, quando a Maria Helena de Souza Pato escreveu um livro sobre psicologia escolar? Dentro daquele livro, ela relatava uma experiência muito interessante, que era o seguinte: dois grupos de alunos foram submetidos a uma experiência nos Estados Unidos. Um deles era uma classe muito fraca, com dificuldade de aprendizagem. O outro era uma classe excelente. O que eles fizeram? Deram um fraquinho para uma professora e disseram assim: esse é o grupo mais interessante da escola. Vamos ver se você mantém as crianças nesse nível, etc. E deram outro e disseram, o outro que era bom, disseram: esse é o grupo com as crianças de dificuldade de aprendizagem. Então é preciso fazer com que eles melhorem. O que aconteceu? Aconteceu que quem era bom teve um desempenho horrível e quem era horrível teve um desempenho ótimo. Foi o contrário que aconteceu. E aí, como é que passaram a chamar isso? Passaram a chamar essa situação de profecia autorrealizadora. Que é quando você, como já tem uma imagem constituída do sujeito, você age em função dessa imagem, né? Bom, então, para que eu estou falando tudo isso? E voltando aqui, essa menina, só para vocês terem uma ideia, ela era muito pobrezinha, estava descabelada, estava suja e era negra. Tá certo?
Bom, quando a gente está falando disso, a gente está dizendo assim, olha, aquilo que a gente fala do sujeito constitui o sujeito e constitui a imagem que o próprio sujeito tem de si. Aí, só para terminar, eu queria ler esse trechinho da Solange Jobim Souza, que diz de que maneira a gente constrói a consciência que a gente tem da gente mesmo. Ser significa ser para o outro e, por meio do outro, para si próprio. O território interno de cada um não é soberano, é com o olhar do outro que nos comunicamos com o nosso próprio interior. Tudo que diz respeito a mim chega à minha consciência por meio da palavra dos outros, com sua entonação valorativa e emocional. A consciência do homem desperta a si própria, envolvida na consciência alheia. Então, a gente se forma a partir do que os outros dizem que nós somos. Obviamente, a gente assimila aquilo que os outros têm e reorganizamos em função daquilo que já temos como imagem de nós mesmos e reorganizamos essa imagem. Mas a gente é constituído a partir daquilo que os outros dizem que nós somos. Então, quando a gente lê as coisas e quando a gente interage verbalmente com o outro, né, essas leituras, tanto do texto verbal oral quanto do texto verbal escrito, elas nos constituem. Então, e elas nos constituem por quê? Porque elas veiculam valores morais, éticos e etc. Né? E valores sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre a gente mesmo. Então, é preciso que a gente faça o quê? Há vários modos de matar um homem, com o tiro, a fome, a espada ou com a palavra envenenada. Não é preciso força. Basta que a boca solte a frase engatilhada e o outro morre na sintaxe da emboscada. Está aqui o marido da Marina Colasanti, tão maravilhoso quanto ela, certo? Bom, lê melhor quem consegue identificar de maneira crítica os valores e apreciações estéticas, éticas, afetivas veiculadas nos textos, de maneira a conversar com eles. É preciso que o sujeito aprenda a se posicionar diante dos textos. Lê melhor aquele que articula apreciações diferentes a respeito do mundo, dos fatos e das pessoas, pois é essa apreciação que possibilita a constituição de valores pessoais mais consistentes. Se isso é verdade, então ensinar a ler deve ser a prática que possibilite criar situações nas quais os alunos reconheçam, identifiquem, analisem e se posicionem diante dos valores e apreciações veiculados nos textos, desde o menininho de 2 anos de idade até o gigante da pós-graduação, tá certo? Então, os 2 anos de idade vai se posicionar do jeito que lhe for possível e o gigante da pós-graduação, idem, certo? Mas é preciso posicionar-se e identificar o valor. O grande problema é que às vezes as pessoas não identificam os valores subjacentes, né? E aí a gente tem que apelar para as outras capacidades de leitura para ensinar as pessoas a identificarem. Bom, então agora vou interromper aqui e depois a gente volta com a parte em que a gente vai conversar um pouquinho melhor. Obrigada.